Então peço que você abra a sua Bíblia, aí na sua casa, você que está presente aqui, abra a sua Bíblia em Lucas 13, e vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Mesmo você na sua casa, fique de pé em reverência à palavra de Deus. De repente você está na sua sala, você está no seu quarto, deitado em sua cama, em sua rede, mas fique de pé em reverência à palavra de Deus. E nós vamos ler Lucas 13, versículo 6 apenas, que diz a palavra de Deus: Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Vamos ler novamente? Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Amém? Irmãos, como é simples entendermos o Evangelho da salvação. Isso quando nós contamos com o Espírito Santo, que nos ensina, diz a palavra, todas as coisas. Acredito que de uns anos para cá, você observou que eu, o pastor, quando vou impetrar a bênção no final do culto, eu já não peço mais apenas que venha as consolações do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um agente de Deus em nosso meio, não apenas para nos presentear com as consolações, sabendo que o Espírito Santo é o Consolador, mas o Espírito Santo é o agente de Deus para nos presentear com o entendimento, é o agente de Deus para nos fazer lembrar tudo que temos ouvido nesse lugar, e é o agente de Deus para nos convencer daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos ser convencidos, para que a semente que é a palavra de Deus, de fato possa cair na terra boa do nosso coração, e possa frutificar, e possa voltar para Deus não de forma vazia, mas voltar para Deus naquilo que apraz a Deus em relação às nossas vidas. E nesse contexto, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a sua palavra, nos ensina os seus preceitos e nos pede atitudes cristãs, de caráter cristão, através de suas parábolas. E aqui está uma parábola muito curta, proferida pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mas não por ser uma parábola curta, deixa de ser uma palavra profunda. E o Senhor Jesus Cristo, no versículo 6, Ele nos traz essa introdução a essa parábola, quando diz que alguém tinha uma figueira plantada em uma vinha, e após ir procurar fruto nessa figueira, observou que aquela figueira não tinha nenhum fruto. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre usou a natureza para exemplificar aquilo que Deus esperava de mim e de você. Na palavra de Deus, nós, os servos de Deus, independentemente do sexo masculino ou feminino, somos sempre comparados com árvores. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo afirmou que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E é interessante que, estudando sobre a videira e sobre os seus ramos, a gente descobre que cada ramo em uma
videira em um pé de uva tem a capacidade de produzir de 1 a 4 cachos de uva. Aqui Jesus Cristo não estava falando sobre a videira, ele estava falando sobre a figueira. A figueira que produz seus frutos ano a ano. Mas eu quero abrir aqui sobre a sua mente a lembrança de que nós também fomos considerados ramos. E o Senhor Jesus Cristo foi claro quando disse que o ramo não pode produzir nada de si próprio se não estiver ligado à videira. E falou sobre ramo, e o ramo é o que frutifica a uva, é o que frutifica o cacho de uva. E aqui esse homem que havia plantado essa figueira, porque ninguém planta uma árvore sem a perspectiva de que a árvore lhe ofereça algo, nem que seja a sombra. As árvores que não produzem frutos, mas as frutíferas, quem planta, planta esperando fruto. E a figueira não era diferente. E essa figueira somos nós. E o que temos frutificado? É um momento de reflexão, de intimidade entre você e Deus, entre eu e Deus, entre nós e Deus. Será que Deus nos plantou em Cristo Jesus e vindo procurar frutos em nós, não tem achado esses frutos? Ou que frutos Deus tem achado em nós? Nós não vamos sair desse trecho, desses 4 versículos apenas. E aí, irmãos, no versículo 7, diz a palavra de Deus que o dono daquela vinha, aquele senhor que havia mandado plantar aquela figueira, ao procurar fruto naquela figueira, e não achando, diz ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta fora essa figueira. Por que ocupa ainda terra inutilmente? É tempo de meditarmos. É tempo de autoanalisarmos que frutos o Senhor da vinha tem encontrado em mim, tem encontrado em você. Será que ele tem encontrado o fruto do isolamento? A Bíblia nos adverte quanto ao sentimento de nos isolarmos, pois diz a palavra de Deus que aquele que se isola, isso não tem nada a ver com o isolamento social causado pela pandemia. Será que o dono da vinha tem encontrado em nós a atitude de nos isolarmos da igreja do Senhor Jesus Cristo, da vinha que é a igreja do Senhor? Será que Deus tem encontrado em nós nos isolarmos da videira verdadeira, onde todos os demais ramos estão ligados? E a Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Será que o fruto que o dono da vinha tem encontrado em nós não é o fruto da comunhão, mas o fruto da falta de comunhão? Não é o fruto da busca, mas o fruto da falta de busca? E é interessante, irmãos,
que nesse versículo 7, o Senhor Jesus Cristo, proferindo a parábola da figueira estéril, diz que o dono da vinha manda aquele que cuidava da vinha arrancar fora aquela figueira. Por quê? Porque já há 3 anos que ele procurava fruto naquela figueira e não encontrava fruto. Então observou que aquela figueira estava ocupando um espaço inutilmente. Que não sejamos eu e você a sermos vistos pelos olhos do dono da vinha como quem está ocupando espaço, porque somos físicos, corpos físicos. Que não sejamos encontrados aos olhos do dono da vinha como aqueles que estão ocupando espaço inutilmente. Então cabe a nós produzirmos os frutos. Às vezes nós olhamos para alguns outros irmãos em Cristo e vemos esses irmãos produzindo frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de amadurecimento. E enxergando esses frutos, desejamos os frutos. Mas saiba que nessa vinha todos nós estamos plantados, todos nós estamos recebendo os mesmos nutrientes, todos nós estamos recebendo o mesmo alimento. E por que alguns frutificam e outros não? Ocupando espaço inutilmente. Porque ao contrário das plantas, ao contrário da figueira que foi plantada e há 3 anos não dava fruto, depende de nós o nosso crescimento. Se você planta uma planta e você não cuida dela, você não agoa, você não oferece à planta o que é necessário para o crescimento, é claro que ela vai morrer. Mas o problema é que Deus, Ele nos plantou e tem nos oferecido tudo o que é necessário para crescermos. E porque ainda estamos como figueiras mirradas, estéreis, porque ainda estamos como crianças espirituais, não produzindo os frutos que o dono da vinha espera encontrar em nós. E durante um tempo, quando se falava em frutificar, logo se pensava em ministérios, logo se pensava em posições, logo se pensava em trabalho na igreja. Mas não nos esqueçamos que os principais frutos que Deus espera em mim e em você, como figueiras, como ramos da videira verdadeira, são frutos espirituais. Frutos espirituais não aparecem. Crescimento espiritual, ele pode ser observado através dos atos, mas acontece primeiramente aqui dentro. Acontece primeiramente aqui. E as ações são frutos do crescimento que veio primeiro interiormente, para depois ser exteriorizados. E que tempos difíceis nós temos passado. E muitos ainda se comportando como bebês espirituais. Muitos ainda se comportando como crianças que só podem receber o leitinho. E a vinda do Senhor se aproximando, quantos serão cortados por ocuparem espaço inutilmente? Isso não é para causar pânico em você. Você que está aqui e você que está em casa. Isso é para causar crescimento. Não se comporte feito criança.
não se comporte feito menino, feito menina. Cresça, amadureça, porque senão você vai estar sendo comparada como uma figueira que já está plantada há quantos anos? Essa era 3 anos. Eu estou plantado há 25 anos. E você? Será que o dono da vinha continua vindo procurar frutos e não encontrando? É para meditar, irmãos. Sim ou não? O dono da vinha espera encontrar frutos. E eu repito, não pense que esses frutos são simplesmente as obras, muito mais frutos espirituais. É o que o dono da vinha precisa encontrar em mim e em você. Vou repetir o versículo 7. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a fora, porque ocupa ainda a terra o espaço inutilmente. Se ele já há 3 anos procurava fruto, então quer dizer que essa figueira já estava plantada há 4. Porque o primeiro ciclo de frutificação acontece por volta de 1 ano de plantio da figueira. E ainda não frutificava. Mas aquele que cuidava da vinha, diz o versículo 8, porém respondeu ao dono da vinha: Senhor, deixa ainda por este ano, até que eu a escave e a adube. Há um tempo, meu querido, há um tempo, minha querida, ainda pela graça de Deus, há um tempo, meu irmão, minha irmã, ainda pelo amor de Deus, que Deus espera que produzamos frutos. E quem gosta de planta como eu gosto, sabe que muitas vezes quando se vai adubar a planta, é necessário fazer o que esse responsável, o que essa pessoa que tinha a responsabilidade de cuidar daquela vinha, pediu ao dono da vinha: Senhor, deixa por mais 1 ano, eu vou escavar. Por que escavar? Porque havia dureza para chegar à profundidade das raízes. E muitas vezes o que acontece com o ser humano, que é figueira plantada nessa vinha, muitas vezes o que acontece com o ser humano, que o Senhor Jesus Cristo falou que era ramo, nele próprio a videira verdadeira, o que acontece que não deixa produzir fruto, é a dureza. E aí é preciso escavar, tirar o que nós conhecemos como torrão duro da parte superior, para encontrar a parte mais mole, onde o adubo alcançará as raízes. É tempo de meditarmos. Será que Deus não tem encontrado determinado fruto que espera encontrar em mim? Porque eu estou na dureza do meu próprio coração? Porque eu me encontro andando na dureza dos meus raciocínios, dos meus conceitos? Será que vai ser preciso alguém escavar? Porque se botar o adubo em cima dessa crosta dura de terreno,
os nutrientes do adubo não chegarão às raízes, ficarão de forma superficiais. Falar de superficialidade para um crente é falar de algo que nós entendemos muito bem, que também não deixa gerar frutos espirituais. Então era necessário escavar, retirar a crosta da dureza, para que depois que se colocasse o adubo, os nutrientes do adubo chegassem às raízes. Não temos crescido por quê, igreja? Não temos frutificado por quê? Há 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. Por que não temos frutificado? Por que o Senhor da vinha continua tendo paciência e esperando mais um ciclo em que a figueira que somos eu e você, seremos cuidados, tratados, para ver se daqui a um novo ciclo ele virá encontrar frutos? Será que estamos precisando tirar a dureza? Será que examinando-nos a nós mesmos, ainda encontramos ações que não convêm a um cristão evangélico? Será que ainda encontramos? Porque, meu irmão, parece que é palavra preparada, repetitiva, quando a cada nova Santa Ceia ouvimos da boca desse pastor que vos fala: examine-se o homem a si mesmo. Mas será que só nos examinamos a nós mesmos de mês em mês em dia de Santa Ceia? Deus manda palavras como essa, para que você se examine hoje. Infantil em suas ações, infantil no seu comportamento. A criança é comparada a uma planta pequena, que não cresceu, que não chegou ao tudo que poderia crescer e aí começar a frutificar. Que o Senhor da vinha encontre frutos em mim e em você. E se for preciso escavar para tirar a crosta dura, que se escave, porque o adubo está pronto. O adubo vai ser colocado, mas como eu falei, a planta depende daquele que o planta, nós não. Nós dependemos das nossas próprias atitudes. Nós dependemos do próprio reconhecimento pessoal de que realmente tal área não está frutificando em minha vida. Que de vez em quando eu me pego, ainda como quando eu era lá atrás, puxando meus bondes, puxando meus bodes e me comportando de forma que não convém a quem já é considerado pelo Senhor Jesus Cristo nova criatura. No versículo 9, depois de aprendermos que o dono da vinha espera colher frutos, no versículo 7, depois de aprendermos que há um tempo ainda de preparação e fortalecimento, que é a escavação e a adubagem, no versículo 9, nós vamos aprender que o dono da vinha dará chance para a frutificação. Nós estamos recebendo chances. A cada dia que você acorda, a cada dia que eu acordo, e acordamos dentro do nosso quarto, e não nas nuvens, foi mais uma chance que Deus te deu
porque o arrebatamento ainda não aconteceu. A cada dia que nós acordamos, foi mais uma chance que o dono da vinha nos deu, porque nós concluímos facilmente ao abrirmos nossos olhos, que estamos vivos, não fomos alcançados pela morte. No que, em que nós estamos precisando frutificar? Como essas figueiras, que fomos plantados por alguém cuidadoso, que fomos plantados por alguém que espera colher frutos, e esse alguém é Deus. Nós fomos plantados em Cristo Jesus por Deus Pai. E no versículo 9, aquela pessoa que tinha sobre os seus ombros a responsabilidade de cuidar daquela vinha, continua falando com o Senhor da vinha. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Por isso que eu digo que era aquele que cuidava da vinha que estava falando, e não o Senhor da vinha. Porque ele diz: olha, Senhor, se ela der fruto, ela fica. Se não, depois o Senhor pode mandar cortar. É fácil de entender. Era uma chance a mais que aquela figueira iria receber. Mais um ciclo de um ano. Mais cuidado, onde a crosta dura que impedia de receber os nutrientes. Será que o nosso coração está com essa crosta dura que tem impedido de receber a semente da palavra? Será que a nossa mente, que gera os nossos conceitos e o nosso eu acho, tem gerado uma crosta dura e não tem permitido os conceitos de Deus entrar na nossa mente e produzir mudanças de atitudes? Era mais uma chance que a figueira iria receber. Deixa, Senhor, mais um ano ela plantada. Não corta agora. Eu vou escavar o que está duro ao redor do tronco, para que chegue algo mais mole, e adubarei, aguarei durante um ano a mais. Se não der fruto, se o Senhor mandar cortar, eu corto. É para mim e para você que está aqui essa noite, viu? Dentro desse templo. É para mim e para você que está na sua casa, assistindo essa mensagem. Medite. Raciocine. Quantos anos, como figueira, nessa vinha, você está plantado? Você está plantada. Quantos anos, como figueira, dessa vinha, o dono da vinha tem procurado determinado fruto na sua vida e não tem encontrado? Continua enxergando você frutificando aquilo que não deveria frutificar. Continua enxergando em nós frutos que não deveríamos frutificar. Senhor Deus, tenha misericórdia. Nos dá mais uma chance de sermos tratados, de recebermos os nutrientes, de recebermos a sua palavra, o seu alimento. E quando vier buscar fruto em nós, em mim, encontrá-los, como o Senhor deseja encontrá-los. Essa é a parábola da figueira estéril. Essa é a parábola da figueira que não frutificava, que ocupava espaço inutilmente. Deus não quer olhar para mim. Não se encontra o desejo no coração de Deus de olhar para você e ver que na vinha, no campo,
nós estamos ocupando espaço inutilmente. Então, se for permitido ser arrancada a crosta, deixe ser arrancada. Se for preciso mais adubo, deixe ser colocado. Se for preciso mais água, que é a palavra de Deus, deixe as águas do Espírito inundar a sua vida. E assim nós iremos frutificar aquilo que o dono da vinha espera colher de frutos em mim e em você. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Tempo da frutificação. É esse o tema dessa mensagem. Repita comigo: tempo da frutificação. Amém? Que esse tempo esteja acontecendo hoje, no presente, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas.